É isso aí, ele tá de volta, só que dessa vez de um jeito como a gente nunca viu antes. Superman Legacy, o aguardado novo filme do universo DC, promete não só reintroduzir o maior herói de todos os tempos, mas também reinventá-lo completamente. E o todo-poderoso James Gunn está no comando aí dessa nave alucinada, e as primeiras impressões já estão dividindo muitas opiniões, e obviamente, né, gerando muita expectativa. Mas afinal, cabe uma pergunta: o que a gente pode esperar desse novo Superman? O que está rolando aí nos bastidores? Como é que estão reagindo esses primeiros sortudos que viram as prévias do filme? É muita pergunta, né? Se acomoda aí na cadeira porque eu vou te contar tudinho. Fala galera do bem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. E como eu ia dizendo, Superman Legacy é muito mais do que um reboot, ele é praticamente assim o marco zero do novo DCU, né, que é o universo compartilhado que o James Gunn e o Peter Safran estão construindo ali depois da reformulação da DC Studios. Com estreia marcada agora para o dia 11 de julho, né, de 2025, o filme traz o David Corenswet no papel do Clark Kent, né, e do Superman, e a Rachel Brosnahan como a Lois Lane, uma dupla que já está dando ali o que falar pela química, pelo entrosamento, né, profissional, enfim. O James Gunn revelou que o filme não é uma história de origem, mas ele vai focar em como o Superman tenta equilibrar aquela herança kryptoniana dele com a criação humana dele lá no interior do Kansas e tal. Ou seja, é um homem dividido entre dois mundos, só que tentando encontrar o lugar dele. Ou seja, vamos lá, né? E a promessa do Gunn, na verdade, é bem clara, sabe? Ele quer trazer um Superman mais humano, mais relacional e com aquele tom que mistura a ficção científica épica com emoções super autênticas. Tudo isso com aquele toque, né? Com aquele estilo irreverente que a gente já conhece do diretor, né? Como ele fez no debochado Guardiões da Galáxia, por exemplo, ou até no Esquadrão Suicida também. Nas entrevistas mais recentes, o James Gunn deixou bem claro, sabe, que ele se inspira na era de prata dos quadrinhos da DC, que foi um período marcado ali por tramas cósmicas, vilões excêntricos, sabe, uns dilemas morais ali bem profundos e tal. E essa abordagem ela já ficou bem evidente na CinemaCon agora de 2025, onde foi mostrado um teaser ali exclusivo para um público bem selecionado, sabe? E essa prévia mostrou o Superman na Fortaleza da Solidão enfrentando ameaças assim de proporções épicas, sabe? E num dos momentos assim mais comentados, o herói aparece ao lado do Krypto, né, que é o Supercão, que morde um criminoso ali de uma forma, digamos, sei lá, meio inusitada ali e tal, enfim, misturando ação com humor negro e tal. Essa mistura desses elementos mais clássicos, né, com momentos cômicos, ele até dividiu, de certa forma, as opiniões ali. Tem gente daquele time que acha que foi ousado e divertido, enquanto outros se perguntaram se esse tipo de humor, na verdade, combina com Superman, enfim. Sempre rola uma polarização básica ali quando o assunto é herói preferido, né? Enfim. O fato é que essa é uma linha tênue pra caramba, o Gunn sabe disso, tanto que nas entrevistas ele disse que o filme vai manter o coração e a esperança que define o personagem, mas sem deixar de atualizar o tom para atingir exatamente esse público de hoje, né? Um público que não teve acesso, né, às versões primárias do Superman. Vamos esperar para conferir, porque até agora só aquele seletíssimo grupo de nobres mortais, né, teve a sorte de assistir a cópia, que ainda está sofrendo, na verdade, alguns ajustes ali na pós-produção. Eles têm tempo, né, baseado em todas essas pesquisas de opinião, essas prévias e tal, ainda estão fazendo movimentações aí de modificação até a estreia. Se o visual importa, né, e no caso dos super-heróis a gente sabe bem que importa, o David Corenswet já provou que está levando o papel bem a sério, entendeu? O cara está bem esforçadinho e passou por um processo de transformação física ali bem pesado, sabe? Ganhou massa muscular, enfim. E quem orientou ele foi exatamente o personal Paulo Massiti, né, que foi o mesmo que treinou os astros da Marvel, outros atores de ação lá de Hollywood e tal, enfim. E a meta era bem clara, criar uma presença física convincente que preenchesse, né, aquele icônico uniforme do Superman e tal, e pelos relatos, pelas imagens ali de bastidores e tal, ele está fazendo bonito no job ali. Só que não é só isso, né, e o Corenswet é um cara super respeitoso, sabe, com os fãs, com todo o legado do personagem e tal, e isso deixa claro o compromisso dele em honrar esse personagem, sabe? Claro que é uma postura bacana, mas ao mesmo tempo a gente sabe que também é super inteligente, já que a gente está falando de um símbolo colossal, que é exatamente o Homem de Aço. Interpretar Superman, galera, nunca foi uma tarefa simples, sabe? Não é só vestir o uniforme ou ter um porte atlético, ser gostosão, ter um cabelo incrível e tal, enfim, não é.
É preciso transmitir carisma, nobreza, ao mesmo tempo, sabe, fragilidade humana e tal. É uma sopa legal, uma engrenagem ali que tem que funcionar perfeitamente. Por isso que cada ator que vestiu aquela capa deixou a sua marca, sabe? E enfrentou, obviamente, comparações inevitáveis ali. Lembrando que tudo começou com Christopher Reeve, né, o eterno Superman dos anos 70, dos anos 80 e tal. Dirigido pelo Richard Donner, nesse clássico de 1978, o Reeve conquistou o público exatamente no momento em que ele equilibrou leveza, heroísmo e uma sensibilidade super rara, sabe? Aquele Clark Kent atrapalhado, contrastando pra caramba com aquele Superman imponente e tal. E até hoje, na verdade, o Reeve é considerado por muitos como a versão definitiva do herói. Eu acho que, sabe, não sei, eu acho que sim. Daí vieram os anos 2000, né, e o Brandon Routh assumiu esse papel em Superman Returns, né, em 2006, já agora sob a direção do Bryan Singer, num filme que tentou homenagear ali diretamente aquela estética, aquele tom da era Donner, mas que acabou dividido ali entre a nostalgia e a falta total de originalidade. Mesmo assim, o Brandon foi elogiado pra caramba pelo esforço e chegou a retomar esse papel em 2019 no crossover da CW Crisis alguma coisa. Bom, Crise nas Infinitas Terras, eu não lembro exatamente o nome em inglês. Já a versão mais controversa surgiu exatamente com Henry Cavill, no universo criado pelo Zack Snyder. Em Homem de Aço, em Batman vs Superman, na Liga da Justiça e tal, o Cavill apresentou um Superman mais sombrio, mais introspectivo, mais atormentado e tal, enfim. Para uns foi uma reinvenção ousada e moderna, para outros uma descaracterização total do símbolo de esperança, né, que o personagem sempre representou, né, com aquela capa azul e tal, enfim. E o Zack Snyder, obviamente, né, saiu dividindo opiniões ali, com aquele estilo visual carregado, aquele tom mais sério, aquelas cenas de ação super épicas e tal, que para muitos se afastaram, né, do espírito clássico da DC, mas ainda assim deixou um legado importante, especialmente entre os fãs mais engajados, né, que curtem e torcem pra caramba pela franquia como um todo. E agora estreia o David Corenswet, né, sob a batuta do mestre James Gunn, trazendo um visual que remete bastante ao Christopher Reeve, só que com uma abordagem emocional e estética completamente nova. O Gunn, ele é conhecido, na verdade, por equilibrar super bem ali as emoções, os humores, sabe, ter aquele caos controlado nos filmes dele, enfim. Ele parece sempre querer unir o passado e o futuro, sabe, numa versão sempre nova do herói. Ou seja, cada geração teve o Superman que mereceu, refletindo o espírito do seu tempo, e a dúvida que fica agora é: a gente está pronto para um Superman da era Gunn? Que surpresas que estão chegando por aí, sabe? É aquela história. Mais uma vez, é preciso esperar para conferir. Uma coisa é certa, com esse peso histórico nas costas, sabe, o Superman Legacy ele chega carregando expectativas monumentais. E as primeiras reações aos teasers, né, as exibições privadas e tal, já estão mexendo bastante com o público, sabe? Mesmo sem críticas oficiais, o Superman Legacy está longe de ser uma unanimidade. E isso assusta, né, até certo ponto, porque é um projeto gigantesco, arrojado pra caramba. O site Galáxia Nerd, por exemplo, diz que as opiniões estão bem divididas. Algumas fontes cravando ali avaliações negativas, indicando que o tom do filme pode não agradar a todo mundo e tal, enfim. Já outras dizem que os espectadores adoraram a proposta do Gunn, elogiaram pra caramba o frescor da história, a ousadia de se afastar daquela, né, fórmula tradicional e tal. Só que a gente sabe por experiências recentes, entendeu? Que essa coisa de se afastar da fórmula tradicional pode ser um tiro no pé, entendeu? Nesse vídeo aqui que eu deixei o card aqui no cantinho, a gente fala melhor sobre isso. Depois que terminar esse vídeo, dá uma corrida lá e vai assistir. Mas é importante a gente lembrar que o Superman talvez seja o herói mais difícil de se reinventar. Sabe, aquele simbolismo, aquela moral quase absoluta, aquela imagem quase mitológica, aquele cabelo que não sai do lugar, nem se ele mergulha num vulcão em erupção, enfim. Tudo isso exige muito cuidado, na verdade, para não cair no tédio, para não cair no exagero, entendeu? E é justamente nesse equilíbrio que o Gunn está apostando alto, em fazer um filme que trata de uma coisa extremamente nova, sem perder aquela essência do herói, sabe? Particularmente, eu confio bastante assim no trabalho do James Gunn, mas, né, por outro lado, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça desses pobres diretores milionários e excêntricos, né? Fazer o quê, né? É ficar sentadinho aguardando. Superman Legacy é só o primeiro passo do novo universo da DC, depois de anos aí de fracassos retumbantes, de muita polêmica, muito barraco, muita mudança de direção e tal, enfim. Parece que a DC Studios agora tem um plano. E o Gunn está no centro disso tudo. Ele chegou com a caneta em punho, assim, com bastante poder, né? Eu confesso que eu não queria estar no lugar dele, né?
Quer dizer, acho que eu queria sim. Enfim. Além desse filme, já estão em desenvolvimento aí outros projetos, como o The Brave and the Bold, né, com o Batman e com o Damian Wayne, o Supergirl, Woman of Tomorrow, o Swamp Thing e até uma nova série animada chamada Creature Commandos, que vai estabelecer aí definitivamente as conexões, né, com esses universos cinematográficos aí. Ou seja, o sucesso ou, né, o fracasso, né, do Superman Legacy, ele vai definir o tom para todo o futuro da DC nos cinemas, sabe? E é por isso que cada detalhe, cada decisão criativa, cada reação do público está sendo observada de perto, sabe? E com bastante atenção, com bastante carinho. Traduzindo, o pessoal tá todo com Forever na mão, porque Superman Legacy não é só mais um reboot, como eu já disse, sabe? É uma tentativa super ousada de resgatar a dignidade e a relevância de um personagem que, apesar de ser o mais poderoso de todos, ele vinha perdendo espaço aí no imaginário coletivo já há bastante tempo, né? Com as invenções meio malucadas aí de diretores pregressos, né? Enfim, com um ator novo, com uma nova visão, com um novo universo em construção, o filme tem tudo para surpreender bastante, sabe? O problema é que surpreende tanto pro bem quanto pro mal, né? E você? Tá empolgado aí com essa nova versão do Superman? Ou acha que o James Gunn tá sendo ousado demais? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like carinhoso, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do universo geek. E olha só, a esperança vive renascendo a cada novo dia. Mas será que o legado do Superman vai sobreviver, hein? Até o próximo vídeo, não esquece! Verdade, justiça e um novo amanhã. A gente se vê no próximo set. Corta!